Olá turma, tudo bem? Professor Rodrigo novamente, vamos aí corrigir a semana 3 do nosso PET de número 4. Então vamos lá, nesta semana nós vamos aí trabalhar com, com o gênero textual carta aberta e também vamos falar sobre a coesão textual. Então aqui a primeira questão é resposta pessoal, né? Você já teve vontade de demonstrar não apenas a uma, mas a muitas pessoas que sentem ou pensam sobre determinado assunto ou acontecimento? Consegue lembrar que momento foi esse? Então cada um vai, né, responder aí da sua maneira. Eu vi que muitos de vocês falaram sobre as redes sociais, que eu acredito que é o que também está mais próximo do dia a dia de vocês, né? E agora vamos aí para o exemplo da nossa carta aberta, né? Como podemos nos posicionar publicamente diante de um acontecimento de interesse de determinado grupo ou comunidade? Aí, muitos de vocês falaram que tinha que se inteirar do assunto, que era necessário expor para que muitas pessoas vejam e tudo, né? Vocês não estão errados. Porém, como vocês viram, nessa semana nós trabalhamos com o gênero textual carta aberta. Então, nesse sentido, é interessante que vocês adequem aí a resposta ao conteúdo trabalhado. Então, o gênero textual abordado nessa semana, a carta aberta, é uma forma eficaz de se pronunciar diante de um acontecimento de interesse de determinado grupo ou comunidade. Agora, por exemplo, vamos supor que você colocou na sua resposta que precisaria me inteirar do assunto, ler um pouco mais, né? Eu vi algumas respostas nesse sentido. Aí você pode apenas complementar, né? Você pode colocar, aí produzir uma carta aberta, e muitos também falaram sobre rede social e postar essa carta nas redes sociais, né? Fazendo as devidas menções, né? Por quê? Porque nossa semana foi sobre esse tema, então é interessante, né, que respondamos adequado ao tema. Essa questão, eu até mandei áudios para alguns alunos, porque gerou bastante dúvida. Então o que acontece? Você já sabe que é possível retomar ideias já apresentadas por meio de sinônimos e também por pronomes. Sinônimos são palavras que têm significado igual, né? E pronomes são aquelas palavras que nós vimos, expressões que vão ali substituir ou fazer referências aos nomes, e isso irá garantir coesão e progressão do texto. Reconheça os fragmentos a seguir, que palavras são retomadas a cada um dos termos destacados. Então, os termos destacados são esses que estão sublinhados, né? Então, vocês terão que ler e ver qual, né, palavra esse termo que está destacado irá retomar. Por exemplo, o teu problema é pura e simplesmente achares que tem um problema. Ou seja, isso tudo que ela disse, né, que está escrito, resume-se em problema, né? Ultrapassado esse obstáculo. Obstáculo não é uma palavra que retoma problema, não é um sinônimo, não tem um significado bem semelhante. Então, vocês vão perceber que, neste caso, obstáculo retoma a palavra problema, ok? Fragmento de número 2. Afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho de folhas de teste. Quantas pessoas, além de ti, se podem orgulhar de os ter? Então, vamos pensar também que pensar nessa questão da coesão e em qual palavra está sendo retomada também há um pouco de semântica, né, de significado. Você tem que usar a lógica, o contexto do texto. Por quê? Por exemplo, os é um pronome que irá retomar algo no plural. Então não pode ser ti, ele não pode estar retomando a ti, né? E nem folhas de teste são cabeçalhos das folhas de teste, está também no plural. Porém, qual que é a expressão quando você lê e entende o contexto? Olha, quantas pessoas além de ti pode se orgulhar de os ter? De ter cabeçalhos de folha de teste? Não, de ter o quê? Valores, né? Então, resposta certa, retomas a palavra valores. Fragmento de número 3. Os teus sonhos e as tuas ambições, e a tua complexidade e as tuas asas. Talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Dizer que a pessoa tem asas é dizer que ela não, né, que os limites dela são, né, ela tem grandes possibilidades, grandes capacidades. Cortar asas significa o quê? Limitar, né? Então, como eu disse, entender essa questão também vai passar pelo significado. E o que pode ser cortado aí são as asas, né?
Então, e além do fato de ser uma palavra feminina, de estar no plural, né? Então tudo isso tem que ser analisado na hora de fazer essa atividade. Pessoal, essa foi a correção desta semana. Espero que todos tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, vocês podem postar aí no próprio YouTube ou enviar, né, pelo WhatsApp, pelo Conexão Escola, e eu irei atendê-los, ok? Forte abraço para todos vocês. Até a próxima semana.